Jesus, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a Bíblia em Esther. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, dentro do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defrontando o rei a rainha Esther, e disse: O que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino eu te darei. Amém? Podeis assentar. É um motivo de alegria, né, estar mais uma vez aqui no culto e com essa incumbência de ministrar a palavra do Senhor. Fico muito feliz em ouvir o Gustavo. Deus continue te abençoando de uma forma, né? Tem jovens que conforme o tempo Deus vai lapidando e nos apresenta uma palavra tão extraordinária, né? Que coisa abençoada, e que tudo no tempo que Deus me deu ontem de noite, eu estava na minha casa e eu liguei um ar-condicionado portátil e deu curto-circuito e pegou fogo no forro da casa, e eu tinha acabado de tomar banho quando eu saí, estava aquele fogo lá, e eu peguei, liguei a mangueira e... Sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu vi o cuidado do Senhor. Você sabe, eu fiquei muito feliz. Falei: Deus, eu agradeço, porque quem sou eu? Quem sou eu para questionar se o Senhor assim permitiu que isso acontecesse? Quem sou eu? O importante é que não aconteceu algo que pegou, o fogo se lastrou, não aconteceu isso. Às vezes nós questionamos assim: mas peraí, às vezes você age, não deixa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz mesmo. Eu falei: isso aí Deus repara, a gente conserta. O importante é que Deus guardou e não aconteceu nada demais. Aleluia, então eu fiquei muito feliz, vi o livramento do Senhor, porque se eu não tivesse visto antes, poderia estar pegado fogo. E essa semana foi uma semana assim que eu parei e eu estava: o que eu vou trazer para os irmãos? O que eu vou falar nessa noite? E vai, vem, eu converso com Deus, e Deus tocou no meu coração de falar sobre Esther. O livro diz o livramento. Muitos se apegam naquele passo que o tio diz, né? E acaba nisso. Mas o que me chamou mais atenção é nos costumes que o povo, naquela época, que o rei, né, tinha de toda vez que se ao apresentar. E aí eu fui estudar um pouquinho a história, e para Esther se tornar rei, teve toda uma de preparação com incensos e mirras, e o rei assírio, ele chamava, né, buscava todas as meninas virgens, e daí colocava naquele lugar, e preparava, e o rei chamava, e se ele achasse graça, a moça achasse graça, ele voltava o rei chamar de novo. Se não, diz que na história, muitas moças nem mais voltavam a ser chamadas. E aí eu fui ver a história de Vasti, o rei bêbado já de alguns dias, e deu uma festa, mandou chamar Vasti, e queria apresentar Vasti aos seus amigos, e Vasti falou que não ia. O rei falou assim: não quero, não serve. Olha, já começou o trabalhar de Deus. E diz que na história, né, então, o rei fazia isso, e chegou a vez de Esther. E Esther achou-se graça aos olhos do rei. A Bíblia fala que Esther tinha uma beleza, era de grande beleza. Mas eu quero pegar um pouquinho, você colocar entre parênteses, como Esther foi tratada, como Esther foi ensinada.
ela era judia, que foi, né, estava numa terra estranha, mas que tinha o costume judaico, que era tratada foi tratada pelo, ao mesmo tempo ela tinha aquela essência, porque foi ensinado ela a essência judaica, foi ensinado os costumes, e ela, o tio dela sempre, que eu estou tentando lembrar o nome, sempre ensinou ela. E quando ela se deitou com o rei e achou graças aos olhos do rei, o rei foi e colocou ela como rainha. E nisso que colocou como rainha, mesmo ela sendo rainha, ela só tinha o título de rainha, precisava ser convocada. E o tempo vai passando, e na história conta que diz que demorou 30 dias para o rei, um abençoado, que é o Amã, começou a invocar com os cristãos, com os judeus da época. E tinha um abençoado que era o Mardoqueu, que era o tio de Esther, não lembrei o nome. Ele não se ajoelhava, porque Amã tinha aquele ego inflado, né? Aquela coisa que eu sou, eu faço. E nisso Amã, a Bíblia fala que ele criou contra o povo judeu. E você sabe que é o interessante? Que ele marcou o dia, a hora, e Esther ficou em parte. Que Deus faça algo. Quando você quer que Deus resolva algo na sua vida, você precisa se abster daquilo que te prende. Quando você quer chegar mais próximo de Deus, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se sacrificar. E a santidade é querer você abster de tudo aquilo que tem a prática, que não é tão principal na sua vida. Você começa com o seu sacrifício. E muitas das vezes nós queremos algo do Senhor, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos nos sacrificar. Não queremos sair do nosso dia a dia, como estar nas redes sociais, como nessas publicações, como ter mais tempo para nós do que temos tempo para Deus. Nós estamos vivendo num mundo que está tão assim, correndo as coisas que nós... Eu estou respirando. Olha, eu preciso abençoar aquele que não me abençoa. Eu preciso orar. As nossas preocupações durante o dia, nossas preocupações que estamos nos... Mas o que nos faz, que às vezes nós queremos colocar, foi tocado aqui, foi cantado, nós planejamos, Deus, eu quero isso, aquilo, Deus me dá isso, mas depois que você termina a sua oração, termina o seu culto diário, pronto, acabou, eu vou-se para a minha casa, eu vou-se para que Deus nos abençoa. Nós temos que ter esse tempo diário com Deus. E vou te falar, quanto mais você se achega diante de Deus, aí você está de si mesmo. E esse abster de si mesmo não é fazer o que eu acho que eu devo se abster. Se abster de si mesmo não é falar o que eu quero, aquilo que é melhor para mim, não. Quando você começa a pregar, você começa a falar, você começa a se abster de si mesmo, sabe o que acontece? Você começa a criar uma aparência diferente. Aí as pessoas falam assim, mas você tem pregado a palavra, não é estando aqui em cima do púlpito, só falando que você está fazendo algo para o Senhor. É que quando você abstém de si mesmo, você começa a ter uma aparência cristã, uma aparência que faz toda a diferença. E aí as pessoas olham para você e falam assim, olha, tem alguma coisa diferente com você. Olha, quando chega para você com um problema, você fala assim, peraí, você está orando a Deus, vamos orar. E as pessoas começam a olhar para
forma diferente. Isso é se abster de si mesmo. Isso também é ter santidade. Às vezes santidade não é aquelas coisas que também, tipo assim, que você tem que fazer, que às vezes num culto tão fervoroso e que você fala em mistério com Deus, a santidade mas não é total da santidade. Há vários tipos e jeitos que você adquire a santidade. E é tudo aquilo que você faz que está tomando tempo, e esse tempo você deveria se equivaler, não está se agradando a Deus. Esther teve esse preparo. Ela se preparou. Que ela chegasse diante do rei, e o rei não se achasse graça dela, ela ia ser condenada, ela ia ser a morte. Era a cultura do povo da época. Hoje está muito fácil, porque às vezes nós, se chegamos diante de Deus de qualquer maneira, não estamos aí, porque Deus ele não julga na hora, mas Ele está notando tudo. E não para assim, fala assim: peraí, eu estou para estar no culto, não, eu vim para prestar o meu louvor diante de Deus. Não só na igreja, aqui na igreja, em várias igrejas, mas às vezes escolhe as coisas do mundo porque é fácil, não tem custo. Mas quando você trabalha o mês inteiro, às vezes nós coisas, isso é tudo, Ele recompensa. Irmãos, é sério. A igreja do Senhor está vivendo um tempo assim que a gente tem que saber o jeito que fala, a gente tem que saber o jeito. Tem várias pessoas de várias personalidades, tem cristão de várias personalidades. De quando você falar uma palavra mal falada, ou às vezes uma palavra mal interpretada, essa pessoa se retrai, e às vezes você tem que ir lá contornar toda a situação. Que se a pessoa parasse um pouquinho e pegasse tudo isso e colocasse, seríamos uma igreja mais e mais e mais. É tempos tenebrosos. E é tão gostoso quando você chega na presença do Senhor. Eu sempre falo, quando eu vou lá na sede, quando eu entro naquele cenáculo lá, é uma coisa deliciosa. Sentir a presença de Deus às vezes você não precisa se ficar expressando, não precisa colocar em holofote aquilo que você faz com a sua oração, não. Mas quando você começa a buscar isso, tem que mostrar, tem que ter espelho, que as pessoas começam diferente. Graças. Porque se não vir, tem um cantor que fala: o crente sem luta é um perigo, ó seu Pires. Irmãos, Esther precisou se preparar. Ela se preparou 3 dias jejuando para chegar na presença do rei, para apresentar-se ao rei. E olha que ela era rainha, e nós achamos que está tudo legal, está tudo 100%. Quando marcamos algo, as pessoas às vezes não veem, às vezes arrumam desculpa para tudo. Sai do mundo. Estar na presença do Senhor é gostoso, é gratificante. E Esther passou-se no pátio, o rei olhou ela e disse que chamou-se a atenção. E quando chamou-se a atenção, o rei, esse ato de estender o cetro me chamou muita atenção. É lindo, porque quando você está na presença do Senhor, Deus ele está ouvindo e fala assim: peraí, o que queres que eu te faça? E aí eu estou ouvindo a sua oração. Só mais um pouquinho. Estendeu o cetro, e Esther tocou, e
o rei falou assim: olha, eu te dou até metade do... O verdadeiro adorador, quando ele adora o Senhor em espírito e verdade, a palavra fala, olha, simples, né? Na sua casa, colocar um celular, um hino, um louvor e adorar a Deus. Porque uma coisa tão simples que comove o coração de Deus, que Deus levanta do seu pós. Um ato tão simples e dificulta tanto. Ela falou assim: olha, rei, não dormiu e pegou e mandou. E nas crônicas estava lá que Mardoqueu uma vez alertou o rei, e não tem até um hino, né, que o rei fala assim: olha, o que eu faço? Do que achou graça aos olhos do rei. E o rei falou: não, é Mardoqueu. E a gente pode falar assim: olha, Deus vai te abençoar, mas não. A gente fala para o outro aquilo que o seu eu fala assim: olha, eu estou conseguindo isso, Deus me abençoou, ou aquela, né, para colocar você no palco, isso é fácil. Processo, os 3 dias de jejum, o processo de você parar, e no momento que aquele que ninguém está vendo, aquele momento que você poderia fazer qualquer coisa, você orar a Deus e você começar a buscar a Deus. Não se glorie pela vitória que Deus te deu. É gostoso, é. Mas se glorie conforme. E a história diz que Esther deu o primeiro banquete. Depois ela foi e falou que ela era judia, e que pela lei ela tinha que ser morta também. E enforcada, porque atentou-se ao plano, ao povo de Deus. E Mardoqueu foi exaltado, virou uma pessoa muito importante. A história terminou bem. Aí depois você vai ver. Não, acaba aí o livro de Esther. É lindo contar. Agora eu quero que você pare buscando. O tempo passa, mas de você Deus não esquece. Só que não espera acontecer para glorificar. Já glorifica agora. Glorifica no processo. Glorifica no processo. Porque se Deus permitiu que você está nesse processo, é porque Ele está com você. Ele está com você. E se você está com Deus, é a melhor coisa. Pere. Às vezes você glorifica Ele, não, olha, eu estou numa luta, olha, eu estou buscando o Senhor, olha, eu estou em uma oração travada, olha, eu estou pedindo algo para o Senhor e eu creio que Deus vai me dar, e se Ele não me dá, eu vou glorificar. Aí que eu vou glorificar, porque Ele sabe o melhor para mim. Ele sabe o melhor para nós. E o tempo certo chega, e Deus não tarda, e não falha, e Ele nunca vai trabalhar conforme nós queremos, mas Ele vai trabalhar conforme Ele quer, e do jeito dele, e não questiona. Não questiona. Se Deus preparou algo acontecer na sua vida, não questiona, porque Ele sabe. O que você tem que entender é que você tem que estar no processo, e que você tem que se deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar o tempo de Deus acontecer. Mas é gostoso
Quando você tem intimidade com Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a falar para você: é gostoso, olha, Deus está com você no processo, olha, você vai conseguir, olha, não importa o que aconteça, Deus está com você. Deus está com você. Se nós conseguíssemos dia após dia, e eu coloco sempre está olhando, pegar nisso, é extraordinário. Se vir, levanta, deixa o fogo pegar, cuidou, amém. Isso é confiança em Deus. Fique em pé. Deus não tem. E se o que você buscou, imagina o processo que você está, é o céu de glória. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus, que nessa oração seja o seu tendão de Aquiles para você sempre estar na presença dEle. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos nossos processos, pela vida que nós estamos vivendo, Senhor, pelas nossas vidas cada vez mais íntimo de Ti. Queremos sempre, Senhor, não abandonar o nosso eu e deixar que o Senhor sempre Deus, que toda honra a Ti, abençoa cada irmão que está aqui, a cada um que eu está no próximo culto. Deus, obrigado, Pai, por tudo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais e mais o Eliezer, se sente bonitinho, muito obrigado. Quero agradecer a todos novamente, a todos os obreiros, a Márcio,